Podcast Show em Vendas com César Frazão. Olá, turma de vendas, tudo bem? Continuando aqui o podcast Show em Vendas, trazemos os outros 5 erros que vendedores cometem na comunicação. Lembrando, caso você tenha perdido, por favor, acesse o nosso último podcast, o último episódio, onde eu comentei os 5 principais erros que vendedores cometem, parte 1, e agora vem a parte 2 com outros 5 erros, totalizando 10 erros comuns na comunicação em vendas. Vamos lá. Então, quais são os outros 5 erros que vendedores cometem na comunicação? Pedir desculpas logo no início da fala por não estar preparado. É quando o vendedor vai fazer uma apresentação para um cliente, ou uma reunião, ou numa palestra, uma apresentação para um grupo, enfim, vai mandar uma proposta para um cliente, o vendedor fala assim: olha, o senhor me desculpa, eu não tive muito tempo de preparar uma boa proposta, o senhor desculpa, eu não consegui preparar legal, eu não tive... Quer dizer, já começa pedindo desculpas por não ter se preparado. Então, isso não causa uma imagem boa, tem que se preparar antes da apresentação de vendas, não importa a situação. Quando você já começa pedindo desculpa, você já está justificando um erro ou uma fraqueza logo no início da venda. Outro erro comum: ler um texto olhando só para o papel, ou para o catálogo, ou para o folder, ou para o computador, ou para o celular. Então, muitas vezes, nós vendedores, quando vamos apresentar um produto ou um serviço, precisamos ter um material de apoio. E às vezes são muitas informações e não dá para guardar tudo de cabeça. Eu não consegui ter os 20 benefícios decorados, as informações técnicas, por exemplo, se é um produto mais técnico. Então é normal que o vendedor, a vendedora, faça uso de o que a gente chama de material de apoio à venda. Agora, esse material de apoio, quando você for usar, você precisa alternar, sabe? Olha para o papel, por exemplo, lê uma frase, olha para o cliente, olha para o cliente, olha para o papel. Vai alternando para que mostre que você está se comunicando com o seu cliente, não simplesmente ler um texto olhando só o papel. Outro erro comum: estourar o tempo previsto. Então, marca-se uma reunião com o cliente. Olha, a reunião será então das 15 às 15h30. 30 minutos eu apresento para o senhor. E aí passa 15h30, 15h35, 15h40 e assim vai indo. E o vendedor não se toca do tempo. Ou então ele vai fazer uma apresentação em público. Ele tem 10 minutos para falar e vai falando 10, 12, 15, 20, 30 e assim por diante. Ô, gente, quem está ouvindo, o tempo demora. E quem está falando, o tempo passa rápido. Então, cuide do tempo. Use um cronômetro, um relógio, mas não estoure o tempo. Quando você estoura o tempo, isso mostra que você não é pontual. E quando você não é pontual, como é que as pessoas podem confiar em você? Se a pontualidade que é de graça você não está dando, imagine o que é pago então. Outro erro comum: chegar em cima da hora na comunicação. Então, numa reunião com o cliente, uma apresentação, um atendimento a cliente, uma ligação que você ficou de retornar para o cliente às 13 horas, e aí o vendedor liga atrasado, liga 13h15, 13h30, que nós já falamos aqui. Se a pontualidade que é de graça o vendedor não tem, imagine o que é pago. Então, gente, cuidado, sabe? Sempre procurando chegar antes da hora, com antecedência. Se você não conhece o caminho, vá mais cedo ainda, porque você pode ter problemas no caminho, de estacionar, de endereço, de localização. Então, sempre é melhor você chegar com muita antecedência do que correr o risco de chegar atrasado e perder na sua comunicação, na sua credibilidade. E 10º e último erro: não se preparar com antecedência, não se planejar para aquela apresentação de vendas, para aquela ligação, reunião com o cliente. Então, quando você não se prepara com antecedência, é óbvio que corre o risco de fazer aí uma apresentação ruim. Então, no podcast de hoje, quais são os outros 5 erros que vendedores cometem? Pedir desculpas logo no início da fala, ler um texto olhando só para o papel, sem olhar para o cliente, estourar o tempo previsto na apresentação, chegar em cima da hora para uma reunião ou uma apresentação e não se preparar com antecedência como se deve. Então tá aí, gente. Esse podcast, junto com o anterior, formam os 10 erros comuns que vendedores cometem quando vão apresentar um produto ou um serviço a um cliente. Pense nisso, estude bastante e tenha uma boa comunicação para você poder vender mais. Esse é o podcast Show em Vendas, sempre trazendo conteúdo e informação prática para você. Para saber mais, basta ler o nosso livro Comunicação e Persuasão em Vendas sem Sufoco. Beleza, gente? Boas vendas, sucesso aí para você. Você ouviu Show em Vendas com César Frazão.